amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Disciplinas Espirituais. Mas antes de nós estar entrando no tema desse mês, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e também de estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E se você tem sido abençoado através deste estudo, ou através do Café com Fé, do Firmada na Palavra, compartilhe nas suas redes sociais, para que mais irmãs possam estar tendo acesso a esse estudo e poder ser abençoada assim como você tem sido abençoada. Hoje nós vamos estar entrando no tema jejum. Então você pode estar pegando lá no seu caderno, no seu planner, para você estar acompanhando o estudo de hoje, que é sobre o jejum. Como vocês já sabem, vocês recebem essa folhinha aqui antecipadamente para vocês poderem estar estudando sobre o tema jejum antes de eu estar fazendo o vídeo, vocês já poderem estar buscando algum entendimento a mais sobre esse assunto, né? Então, vocês já receberam essa folhinha para aquelas que já estão no grupo. Então, agora nós vamos estar conversando um pouco sobre esse jejum. É a mais temida e incompreendida de todas as disciplinas espirituais. Mas por que ela é temida e é incompreendida? De todas as que a gente está estudando, das 12 que a gente está vendo, ainda tem as outras que a gente está vendo, por que ela é a mais? Uma das razões é que muitos creem que ela nos transforma em algo que não queremos ser. Que o que é que o autor quis falar com isso? Que muitas vezes as pessoas elas começam a buscar espiritualmente, buscar em jejum, né? No caso no jejum que a gente está falando hoje, e começam a ficar orgulhosos dentro de si, dizer, eu jejuo mais que o fulano, eu faço mais, ou tipo, a gente começa a achar que a gente tá virando legalistas, muitas vezes, que por ter uma disciplina de jejuar, por dizer assim, não, eu vou marcar os dias, eu vou fazer um calendário de jejum para mim, vou estar jejuando todo esse tempo, vou estar fazendo assim, desse jeito. Então, a gente muitas vezes acha que tem que ser tudo meio que espontâneo. Então, as pessoas pensam muitas vezes que se a gente começar a ter uma disciplina com o jejum, de marcar agora, eu vou marcar, vou jejuar segunda, terça, quarta. Vou jejuar quarta, quinta e sexta. Vou jejuar toda segunda, vou jejuar toda quarta. A gente acha que isso começa a virar um legalismo, virar algo que não é mais como o Senhor queria. Então, essa é uma das razões. O motivo pelo qual o jejum é tão incompreendido está relacionado à falta de entendimento sobre o jejum. Hoje em dia, a gente pode observar muitas vezes que é muito pouco pregado nas igrejas, é muito pouco falado nas igrejas sobre o jejum. Como é que jejum é? Para que serve? Como fazer? Como que eu tenho que me disciplinar para fazer o jejum? Até deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tô lendo um livro sobre jejum, que é esse aqui. Vocês que estão lá no Insta, vocês me acompanham. Eu vou marcando muito lá, mostrando para vocês. Que é o jejum. Como encontrar respostas e se aproximar de Deus. Esse livro, ele traz mais de 200 orações chaves para a libertação. Descubra 25 fortalezas quebradas apenas com jejum e dicas práticas para tornar a sua vida de oração e jejum mais eficaz. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o índice dele, para vocês poderem ter uma ideia. Ó, dá uma pausa aí no vídeo para vocês poderem estar lendo. Então, ele tem muito assunto dentro dele. Olha esse aqui. Então, tem bastante assunto sobre o jejum. Então, eu tô lendo ele ainda, tô chegando na metade do livro já, lendo. Então, ele é muito bom, ele te explica muita coisa, muitas palavras que a gente às vezes não entende e que o Senhor tá mostrando sobre o jejum. Então, fica aí uma dica de leitura sobre jejum para vocês. Então, muitas vezes acontece que não é explicado muito, não é conversado, não é dito como que é o jejum. Uma das coisas que a gente vê é que Jesus espera que você jejue. Quer ver? Pega a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 6, que a gente está lendo junto, no capítulo 6, no versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Quando jejuares, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, mas
eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Então, aqui, uma das coisas que acredito que vai ser mais surpreendente para aqueles que não têm o hábito de estar fazendo jejum é ver que Jesus, ele espera que os seguidores dele jejuem, como você pode estar vendo aqui no iniciozinho do 16, ó. Quando jejuares, então o Senhor está esperando que você jejue. Quando jejuares. E lá no 17, ao jejuar. Então você pode ver que o Senhor está esperando que você pratique, que você venha ser disciplinado quando jejuar. Então não é um erro, a gente não precisa ter medo de ter uma disciplina com o jejum. E o que que seria o jejum? O que que seria o jejum? Então deixa eu explicar para você. Uma definição bíblica de jejum é abstinência voluntária de alimento com um propósito espiritual. Pelo cristão, pois o jejum feito pelo não cristão não tem valor eterno algum, porque os motivos e propósitos da disciplina são centrar-se em Deus. Então, a definição bíblica do jejum é abstinência voluntária de alimento. E uma das coisas interessantes que a gente observa é que Jesus não nos dá nenhuma ordem sobre a frequência ou duração do jejum que nós devemos fazer. Assim como todas as outras disciplinas, o jejum não deve ser feito como uma rotina legalista. É um privilégio e uma oportunidade de buscar a graça de Deus, que está aberta a todas as vezes quanto desejarmos. Então, o Senhor Jesus aqui, ele não impõe o tempo que você tem que fazer, quanto tempo você vai ter que jejuar, quais os dias que você vai ter que jejuar. Então, o Senhor não quer que o jejum se torne uma rotina legalista, mas a gente pode sim buscar ser disciplinado com o jejum e nos orientar, pedir ao Espírito Santo a direção de como que nós vamos estar sendo guiados nesse jejum, o que nós devemos fazer, o que nós devemos jejuar, quando nós devemos jejuar e montar, vamos dizer assim, o teu cronograma de jejum, pelas coisas que você precisa jejuar, pelas dificuldades. Então, assim que funciona o jejum. Dentro do versículos que nós estávamos lendo ali de Mateus 6, 16 e 17, Jesus nos deixa algumas instruções específicas nesses versículos. A primeira ordem, ela é negativa, é a que vem primeiro, em Mateus 6, 16, que diz assim, ó, quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então, quando nós jejuarmos, você não deve parecer que jejua. Não demonstre estar fraco, não cause impressão de sofrimento e não negligencie a sua aparência. Então, o que o Senhor está falando já aqui é que a gente tem muitas pessoas que se comportam dessa forma. Elas querem demonstrar que estão jejuando, elas querem causar uma impressão de quem está sofrendo, elas querem negligenciar sua aparência para dizer que estão jejuando. E isso o Senhor já diz que não devemos fazer. Isso é uma repreensão do Senhor para nós durante o jejum, que nós não devemos agir dessa forma. A próxima ordem, ela é positiva e vem logo em seguida do que ele falou, que é em Mateus 6, 17 e 18, bem no iniciozinho. Vamos ler junto. Ao jejuares, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas ao seu Pai. O que ele está falando aqui? Em vez de parecer um animal faminto, louco por comida, você deve se apresentar tão bem que ninguém desconfie que está jejuando por sua aparência. Ninguém pode, através da sua aparência, desconfiar que você está jejuando. Como a gente falou lá em cima, que ele já repreendeu, que a gente não deve estar fazendo coisas para parecer que jejua. E aqui ele fala de novo para a gente não aparecer assim. O único observador do seu jejum deve ser o Pai e ninguém mais deve saber, somente se for
necessário. Que nem no caso, se a gente é casada, a gente tem filhos, é impossível o meu esposo não saber quando eu estou jejuando, ou os meus filhos não saber. Mas dentro do possível, eu tento não falar, mas eles sabem quando eu tô, porque aí ou eu não vou almoçar, ou eu vou pular alguma coisa, vou dizer que não quero. Então eles vão saber, querendo ou não, os de casa vão acabar sabendo, mas não por causa da minha aparência sofrida ou porque eu quero estar mostrando através da minha aparência mal arrumada ou de mau humor ou de muitas coisas assim que eu estou jejuando, mas porque foi necessário por ele estar em casa. E a seguir, Jesus faz uma promessa, que é no finalzinho do versículo 18, que diz assim, ó: que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Deus abençoará e recompensará o seu jejum. O pai que tem que ver, o pai que tem que saber que você está jejuando. Então, aqui o Senhor deixa 3 instruções para nós. Primeira, que nós não devemos agir como hipócritas, demonstrando através da nossa aparência que estamos jejuando, que nós não devemos aparecer às pessoas como um animal faminto, desejoso por comida, mas que nós devemos aparecer às pessoas que ninguém desconfie que a gente está jejuando, que somente o Pai que em secreto vê a gente, somente ele. E em seguida ele faz uma promessa, que se nós agirmos assim, o Pai que vê em secreto, ele abençoará e recompensará o nosso jejum. E quando a gente pratica o jejum, ele deve sempre ter um propósito. Jejum sem propósito é apenas para perder peso. Se você está vou passar horas a fio em jejum, e você não tem um propósito porque você está jejuando, você apenas está fazendo um jejum para perder peso, sem valor espiritual algum, apenas ficando sem se alimentar. Então ele não tem um propósito. Então nós precisamos, quando iniciar um jejum, ter um propósito. Então, aqui dentro do nosso estudo, o autor ele separou 10 motivos para nós estarmos, 10 propósitos para nós estarmos jejuando. O primeiro, para fortalecer a nossa oração. Quando a gente faz um jejum e faz uma oração, através disso a gente está fortalecendo a nossa oração. Dentro essas referências que eu tenho aqui, vocês vão receber também para vocês poderem estar buscando, mas dentro do outro estudo já que eu mandei para vocês do jejum, também tem essas referências aqui para vocês estarem vendo. A segunda coisa que o autor fala, que é o jejum, o propósito para nós buscarmos, é para buscar orientação de Deus. Quando a gente jejua, a gente pode estar jejuando para buscar uma orientação de Deus acerca daquilo que nós vamos fazer. Nós também podemos ter como propósito de jejum expressar tristeza por alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, alguma coisa que tem nos angustiado, poder expressar essa tristeza em jejum, em busca pelo Senhor. Também um propósito é buscar libertação. Dentro desse livro que eu mostrei para vocês, esse aqui de jejum, ele dá vários propósitos para você estar buscando por libertação de muitas coisas que tem, que a gente às vezes nem imagina, e esse livro ele te mostra várias coisas assim. Também podemos jejuar para expressar o nosso arrependimento por algum pecado, alguma coisa que nós erramos. Então, nós possamos estar expressando arrependimento. Esse é um propósito também de jejum. Para humilhar-se diante de Deus, também nós podemos estar como um propósito de humilharmos diante da presença de Deus, como lá em Tiago fala, né? Que o Senhor exalta os humildes, né? Que ele abate os soberbos. Então nós também podemos estar como propósito de nos humilhar diante de Deus em relação a alguma circunstância que nós estamos vivendo. Também temos como propósito expressar preocupação com a obra de Deus em relação às coisas do reino, alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, um ministério, pessoas que estão dentro daquele ministério, um evento, uma igreja que vai ser aberta nova. Então tem muitos propósitos dentro desse que é as coisas do reino. Então, a gente pode estar fazendo muitos jejuns em relação a isso. Também para ministrar as necessidades de outras pessoas. Nós também podemos estar jejuando junto com outras pessoas para estar ajudando no propósito de outras pessoas, por uma irmã que está mais fraca, por um irmão que precisa de uma bênção. A gente pode estar jejuando junto para ministrar as necessidades de outras pessoas.
também podemos ter como propósito para vencer tentação. Se você tem passado por tentações e não tem conseguido vencer, o Senhor te mostra que você tem que jejuar para vencer essas tentações. E também para expressar amor e adoração a Deus. Também podemos estar através do jejum, fazendo jejum somente de adoração, de jejuar, de agradecimento, de estar adorando ao Senhor, agradecer pelo aquilo que o Senhor nos deu, dar um jejum somente de adoração. E dentro do livro também, o autor, ele mostra que a Bíblia distingue alguns jejuns. Ele mostra que existe o jejum normal, que envolve a abstinência de todos os alimentos, mas não de água. Então, o jejum normal é esse, que ele vai envolver apenas você tirar a alimentação e fica com parcial, que é uma limitação da dieta, que você vai, tipo, tirar assim, vou jejuar só carne, por exemplo. Não vou comer carne durante um mês. Então, aí você vai estar tirando. E também até mesmo aquelas pessoas que não podem fazer o jejum completo, porque tem que alguma medicação, alguma coisa não pode, então entra no jejum parcial. E tem o jejum absoluto, que é a abstinência de todos os alimentos e líquidos, até de água. Então, esse tem que ser muito bem feito, com direção do Senhor, para estar fazendo. E também temos aqui 2 tipos de jejum que ele fala, que tem o jejum que é particular e o jejum congregacional. O jejum particular é aquele que será mencionado a maioria das vezes na Bíblia, que é o jejum que você faz entre você e Deus, que é o que a gente falou agora. E tem o jejum congregacional, que são do tipo encontrado lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, que é com as pessoas, que é um jejum junto com as pessoas. Na minha igreja, a gente possui esse tipo de jejum, que a gente se reúne numa data específica na igreja, os obreiros da igreja, onde a gente vai estar juntos jejuando pela obra do Senhor, para o fortalecimento da fé, para aqueles que estão mais desanimados. Então, a gente vai estar junto. Então, possui esses 2 jejuns que a Bíblia fala, o particular e o congregacional. Lembre-se, antes de jejuar, temos que ter um propósito centrado em Deus. Todo o jejum, ele sempre vai nos levar para mais perto de Deus. Então, você não pode esquecer que o seu jejum, ele tem que ter um propósito, e esse propósito sempre será centrado no Senhor. Bom, meninas, fica por aqui, então, a nossa disciplina deste mês, que foi o jejum. Espero que vocês venham ser abençoadas e que vocês possam estar se aprofundando mais nesse tema e entendendo um pouquinho melhor o que é o jejum. Então, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!